Corra! A maratona Rocky Balboa já começou na Brasil Paralelo. Se à noite você prefere o sofá à balada, o escurinho ao dia ensolarado e no fim do ano troca o dia pela noite, este vídeo é pra você. Oh, now this is a treat. Sim, você, maratonista, que já devorou temporadas inteiras de uma vez, que conhece a fala dos seus personagens favoritos. You do not talk about Fight Club. E se acostumou a ser o único sobrevivente ao assistir uma sequência de filmes num fim de semana. De 26 a 31 de dezembro, começa a maratona Rocky Balboa. Wanna ring the bell? Para estar entre os primeiros, você não pode jogar a toalha. Um verdadeiro maratonista é capaz de começar sua maratona pela TV, continuar no celular e terminar no computador. Esteja ele de férias no apartamento ou numa montanha deserta, sem sinal de internet. Dentre todos os filmes que nossa equipe de curadoria poderia escolher para lançar nesse fim de ano, os clássicos da franquia Rocky foram escolhidos. Do not let those numbers drive you crazy. Ele chegou na Brasil Paralelo com uma diferença entre todos os lugares em que o lutador já passou. Acompanhado de uma análise feita por um especialista, um episódio do Red Pill Podcast e um documentário inédito, com bastidores e a história dos filmes, comentado pelo próprio Sylvester Stallone. Faça como Rocky e venha para Brasil Paralelo participar da nossa maratona. He's very good, Snarf. Quem assistir a todos os filmes da franquia de 26 a 31 de dezembro vai concorrer a um kit exclusivo. Participar é muito simples. Basta tocar no link deste vídeo, escolher o seu plano e apertar o play sem medo em Rocky. Depois disso, está dada a largada na maratona Rocky Balboa. E como não queremos que ninguém fique para trás, vamos liberar todo o nosso conteúdo para você. São 30 dias de acesso aos conteúdos que só estão disponíveis em nosso melhor plano, o Acesso Total, que conta com mais de 90 cursos e formações junto de professores de alto nível de confiança e conhecimento. Ou seja, quando o ano começar, você terá 30 dias para ter uma voz mais potente e confiante no curso Oratória à Prova de Conflito, com Giovanna Mel. Uma vida de estudos organizada no curso Introdução à Vida Intelectual, com Bruno Magalhães. Dominar seus vícios e compulsões, com Bruno Lamoga. E muito mais. Toque no link e participe. Nós estamos te esperando. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes. Fala pessoal, estamos começando mais um Red Pill Podcast. Esse programa é exclusivo para membros da Brasil Paralelo. A gente resolveu abrir esse episódio para que todo mundo possa ter um gostinho a mais de como funciona os programas de análise e os programas de Red Pill, onde a gente estende um pouco mais o assunto e comenta um pouco mais sobre o filme. Acompanhe. Estamos começando mais um Red Pill Podcast e hoje um episódio especialíssimo. Vamos falar sobre o maior boxeador da história do cinema. E claro, essa mesa aqui tá de peso. Tô aqui com o Paulinho Azevedo. Muito prazer, olá a todos. Eu sou diretor de arte no marketing e um entusiasta do rock do começo ao fim. Paulinho, é seu primeiro Red Pill? Meu primeiro Red Bull. Maravilha, estreando assim, com estreia de peso, Rocky Balboa. Empolgadíssimo. Tô aqui também com o André Brandão, nosso diretor de fotografia. Boa tarde, pessoal. Eu sou diretor de fotografia aqui na BP. Então, os projetos que vocês veem originais aí, a grande parte deles tem a minha mão aí na criação das imagens. E eu sou um aficionado, amante do cinema. E adoro também os filmes do Rock, esse trabalho do Stallone que marcou, assim, não só a minha geração, mas outras que vieram antes. E tô ansiosíssimo pra gente conversar. E pessoal, a terceira pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Fábio Gurgel, uma lenda do jiu-jitsu. É um prazer ter você aqui, Fábio. Prazer é meu estar aqui com vocês no Brasil Paralelo, também estreando aqui no meu Red Pill. Trazer um pouco do mundo real aqui pra essa mesa, né? Maravilha, com certeza. Os bastidores de como é que funciona uma luta ali e tudo mais. Pessoal, eu queria começar esse assunto. Eu tava assistindo um documentário que a gente vai ter aqui na BP também sobre o Rock. E uma hora o Stallone fala que o filme Rock, o Rocky Balboa, não é sobre boxe.
mas é sobre perseverança, é sobre o amor que ele tem com a esposa dele, é sobre resiliência, é sobre superação, é sobre uma luta, é um boxe contra si mesmo. E Paulinho, eu queria que você desse um panorama sobre se você acha isso também, você que é um entusiasta do rock. No fundo, todo mundo, não só lutadores, podem tirar algo do rock, não é verdade? Sim, cara, primeira vez que eu assisti rock, eu tava com a minha família e sem muita pretensão, assim, ver um filme de boxe. Eu era pequeno e, puxa, meu irmão, eu tenho 3 irmãos mais velhos e os meus 2 irmãos mais velhos eram, assim, bem maiores do que eu. Então, pela luta, pelo estilo de filme, que era mais assim, pancadaria, eu já queria estar junto com a minha família, com meu irmão e tal, eu ia curtir. Só que eu fui muito impactado pelo filme. Assim, quando eu era pequeno, eu acho que eu não consegui expressar isso tão bem. Mas depois eu reassisti algumas outras vezes, e cada vez que você reassiste, cara, é um filme que vale a pena sempre, porque o box acaba sendo só uma forma de expressar o que aquele personagem tá passando de dificuldades da vida. Então ele vai enfrentar financeira, dificuldades amorosas, relacionamento com os outros. E aí você para pra pensar, cara, perante todas essas dificuldades, ele continua persistindo, continua lutando. E aí eu acho muito interessante, o André pode até falar melhor disso, como que você consegue fazer um paralelo entre a luta da vida, né? E a luta física mesmo, no ringue, dentro do ringue. Então, essa analogia me chocou muito e me fez olhar com outros olhos, com É certeza. muito legal como ele no Rock Balboa, que é o 6, né, já, tem uma cena que ele fala assim, porque não é o soco do inimigo do seu oponente, né, que você tem que temer, não é aquilo que vai doer, porque nada bate mais pesado do que a vida. A vida vai bater em você, e é isso que você tem que aguentar, e você tem que continuar um passo atrás do outro e seguir adiante, e nossa, quando eu vi isso, assim, eu pensei, olha a consciência que o Stallone tem do personagem, do que ele tá dizendo, do arco, de tudo que ele passou, porque a gente viu uma vida cheia de altos e baixos, né? Se você pega a amostra dos filmes do rock até aí. E realmente, a luta, o problema dentro do ringue é muito menor do que ele perder a esposa, por exemplo. Exato. Que no último é um pouco sobre essa solidão, né? E essa busca que ele tem no Creed também toca um pouco nisso, né? Mas essa redenção, sabe? Ele quer provar pra ele mesmo que ele vale alguma coisa e tal. Exato. E assim, é fenomenal. Por isso que não precisa gostar de boxe. Você precisa gostar de personagem. Precisa gostar de explorar uma experiência humana ali. Que esse filme carrega muito bem. E o legal é que esse personagem é um pouco baseado em boxeadores reais. Tem até, muitos falam que é baseado no Rocky Marciano, que é um cara dos anos 40 e 50. Que foi alguém que uma das marcas dele é que ele batia muito forte, mas ele aguentava muita porrada também. E você vê as fotos, os relatos, documentários sobre o cara, realmente tinha que ter uma força de vontade ali enorme. E também essa vontade de querer se superar e conquistar alguma coisa, porque luta é uma coisa muito dura, não é? Tem outros esportes que a questão do embate com outro homem não é tão escancarado assim e tão dramático. E optar por uma carreira em arte marcial e luta exige um tipo de determinação e um tipo de coragem e um tipo de visão de si próprio muito particular, eu percebo, né? O que você acha disso? Não, você colocou bem, e acho que todo esse ponto aí de como você olha a luta fora da luta, né? Eu acho que o ponto principal, não só no boxe, mas em qualquer arte marcial que você pratique, você não precisa nem ser profissional para isso, né? É exatamente o benefício que a arte marcial te dá do entendimento das dificuldades. É você lidar... Imagina que numa luta de jiu-jitsu, tudo que você quer fazer, o seu adversário não quer que você faça. Então você lida com pequenas derrotas o tempo inteiro. E isso vai ficando, de certa forma, dentro do processo. Você entende que não existe um processo só de vitória. Não existe um processo linear de evolução. Você vai sempre ter os altos e baixos. E isso vai ficando de forma implícita no teu entendimento. Então, quando você tem um problema, você simplesmente se adapta.
né? E acho que o Rock mostra isso de forma, né, ao longo de toda Franquia, a história, a franquia, você vê esses momentos de altos e baixos acontecendo na vida dele. E o que é mais comum nas pessoas que não conseguem ter esse entendimento é que quando tá indo para cima tá tudo bem. Quando vai para baixo é o desespero, né? As pessoas têm muito pouca força de se levantar de novo, de se reinventar, de se adaptar. Eu acho que a luta traz esse principal ensinamento, que é você ter Maravilha. uma resiliência à derrota simplesmente por entender que a derrota faz parte de um processo. E não porque você é resiliente por ser resiliente. A luta te faz humilde, né? Te faz humilde porque você está acostumado a perder o tempo inteiro. Mesmo que essas derrotas sejam pequenas, eventualmente você tem derrotas maiores, né? Mas o processo não muda. Uma vez que você entendeu que o mindset é esse, é o que a gente chama de mindset infinito, né? Você tem que estar olhando lá na frente. É a jornada inteira, não é aquele momento, né? Se você pegar aquilo, vira um grande problema. Se você der um zoom out naquele problema, ele ficou pequeno dentro da tua história. Maravilha. E é interessante como é que a gente pode fazer um paralelo do ringue, do tatame. Quanto mais você melhora ali dentro, você melhora fora também, né? Tem uma coisa interessante, tem uma entrevista do Renzo Gracie, que ele fala algo muito interessante, que ele diz o seguinte: eu acho que todo pai tem que colocar o filho no jiu-jitsu, porque a gente não vende arte marcial. A gente vende segurança, a gente vende confiança, a gente vende a tranquilidade de você poder tocar em alguém sem medo. Ou seja, não é o jiu-jitsu que eu tô vendendo ali. Eu acho que o Fábio também pode falar um pouco disso, sobre desenvolvimento pessoal, que a gente tá falando nos bastidores, né? É tudo que você ganha praticando, fazendo jiu-jitsu, por mais que você não vire um atleta profissional, né? A questão é que você pode melhorar no emprego, melhorar suas relações, saber superar as dificuldades no dia a dia, porque no tatame você tá, enfim, batendo, né? Você tá apanhando, etc, etc. É exatamente isso, né? O Renzo é um cracaço, né? E ele coloca muito bem. Mas eu acho que o jiu-jitsu ou a luta... A arte marcial, a arte marcial de né? maneira geral, pra gente não ficar só puxando aqui pro meu lado, eu acho que o principal ensinamento é esse, né? E se você pegar a quantidade de praticantes versus a quantidade de profissionais, os atletas profissionais de arte marcial são uma minoria absoluta, né? Não chega a 3% dos praticantes. As pessoas já entenderam que, e se você perguntar para qualquer aluno que vai na academia e falar assim, por que você veio fazer jiu-jitsu? Eventualmente ele vai te falar, defesa pessoal, quero aprender a me defender, quero me sentir mais seguro. O que já é exatamente um benefício diferente da defesa pessoal em si. É um se sentir seguro. Se sentir seguro é muito diferente de eu agir, né, e usar alguma técnica. Eu quero me sentir seguro. Quando você vê um pouquinho mais da jornada do aluno ao longo do tempo, ele nem menciona mais isso. Isso já é um bônus que já veio. Agora ele está lá se desenvolvendo. Ele está aprendendo a lidar com a derrota, ele está aprendendo a ser mais resiliente, ele está aprendendo que a técnica é fundamental, ele está entendendo que o controle emocional é fundamental para que ele traga a razão e não a reação. A reação é instintiva, né? O nosso instinto é a coisa mais forte naturalmente que a gente tem e ele é burro, na maioria das vezes. A técnica é criada justamente para encaixar no instinto. Se você faz um movimento instintivo, você caminha para o previsível. Eu sei que todo ser humano, naquela situação, vai usar o instinto e vai fazer aquele movimento. Então eu crio uma técnica para aquilo. Quando eu aprendo a técnica, eu vou dar um exemplo do boxe. Se eu jogar um copo de água no seu rosto, a sua reação instintiva é fazer isso. Se proteger e você vai se molhar inteiro, porque a água vai passar por dentro dos seus dedos. Agora, se você fizer uma esquiva, a água vai passar e você não vai se molhar. Isso é técnica, isso não é instinto. Como é que a gente começa a botar a razão na frente do instinto? Isso é totalmente controle emocional. Né? Eu não me emociono a ponto de não ter a razão na frente da minha ação. Então, quando você... Agora, pensa isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas relações de trabalho, né? Como você reage às coisas, né? Como é que você tem essa capacidade de controle emocional, muda o jogo. Por isso que as pessoas procuram a arte marcial, por isso que as pessoas procuram a luta. Esse é o desenvolvimento pessoal. Maravilha. A luta é totalmente secundária e o fato de você aprender a se defender é simplesmente um bônus. É o que falam no cinema, assim, do filme de boxe. Você sempre tem que ter duas lutas. Uma dentro do ringue e uma fora.
Boa. E o que você contou me lembra a história do Buster Douglas. Buster Douglas é o primeiro cara que nocauteou o Mike Tyson em 1990. E foi uma coisa que chocou, assim. Mike Tyson no auge. O cara, assim, você vê vídeos dele treinando, tudo que ele desenvolveu, o estilo de luta dele, é um negócio realmente impressionante, né? E a entrevista com o Buster Douglas, o que aconteceu? Eu acho que 20 dias antes da luta, a mãe dele faleceu. E aí, numa entrevista, ele fala: aquilo foi um choque tão grande pra ele, ele ficou tão triste e sentido com aquela situação, que ele pensou, isso aqui dói, isso me machuca. O Mike Tyson não consegue me machucar assim. Então, o que ele fez? Quando ele entrou no ringue, ele era mais alto, tinha um alcance maior. Ele seguiu o plano. Ele seguiu o plano dele, ele usou a estatura dele maior e conseguiu, acho que foram 10 rounds, e conseguiu ganhar do Mike Tyson. Fantástico. Foi uma porrada que a vida deu, né? E ele conseguiu situar as duas questões, as duas lutas dele, essa interna da família e essa externa, se poderia dizer, no ringue. E aquilo deu pra ele um lugar na cabeça dele que ele conseguiu entender e colocar as coisas onde elas deveriam estar, e foi frio, racional, e ganhou. E deve ser por isso que o rock é universal, né? Porque, como mais uma vez o Stallone falou, não é sobre boxe, né? Então, nem todo mundo faz boxe, nem todo mundo luta boxe, mas todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem uma mãe que pode vir a falecer, todo mundo pode ter um parente doente e tudo mais. Então, o boxe, né? Como o Paulinho tá falando mais cedo nos bastidores também, cara, aquela cena é muito legal da perseverança, né? De não é sobre ganhar. Pô, é sobre estar lá e ganhar de mim, né? Fala um pouco mais sobre isso aí, Paulinho, você tá falando nos bastidores. Sim, Bom, ao longo de todos os filmes, o Rock passa por muitas dificuldades. Eu fiquei vendo o Fábio falar. Assim, eles conseguiram explicar bem isso nos filmes, né? Porque ele tem problemas financeiros, ele tem problema de relacionamento, ele tem problema com familiares, enfim, né? Com a situação dele agora, o que ele quer da vida dele, o que ele quer conquistar. E pelo menos o que mais me pega é esse aspecto que você estava comentando, dessa vitória. Não é simplesmente as vitórias ou as derrotas que ele tem no ringue, mas ao longo de vários filmes você vê como que ele vai estruturando e fortalecendo o caráter dele como Rocky Balboa, né, como personagem, para poder dar um conselho certo na hora que ele precisa, para ele poder estar com a cabeça no lugar e não deixar se levar por um impulso, ou por uma provocação, né? Igual a gente vai ver depois, vai ter Mr. T, enfim. Eu não quero ficar dando muitos spoilers aqui, mas o que acontece... Fique à vontade que provavelmente quem tá assistindo isso aqui já assistiu todos os filmes. Pode ficar à vontade. Então, pô, sério mesmo? É verdade. Então, pô, Mas no primeiro filme... O desafio muda, né? Total. Porque a vida muda e a gente vai mudando. Exato. No primeiro filme, não importa. Realmente, não importa se ele ganhou ou se ele perdeu a luta. O que importa é assim, tanto que no final todo mundo tá tentando chegar, né, perto dele no ringue, ele tá gritando o nome da Adrian, que é a namorada dele. Porque, cara, ele saiu de nada pra ser o adversário do campeão do mundo e aguentou até o final, no momento em que ninguém dava venceu, nada, né? pra ele. Falei, pô, cara, você já tá em outro patamar, assim. Por quê? Porque você mostrou que não é simplesmente assim, você é um cara bom de luta, mas, cara, você enfrentou toda a dificuldade que tem desse processo. Nossa, todo mundo que ficou metendo pau nele, falou que não ia dar Acho que certo. tem um ponto aí que é legal de ressaltar também, é que a jornada nunca termina, só quando você morre. Então, se você ganha ou se você perde, beleza, agora eu tenho uma outra situação. Então, fui lá, consegui trilhar aquele caminho dificílimo, cheguei lá, lutei com o campeão do mundo. Não deu certo, perdi, mas já tô em outro patamar. Tá, e qual é agora o próximo? Né? Então, é um pouco de você entender que o resultado importa pouco. As pessoas lutam por resultado o tempo inteiro com um entendimento errado da importância do resultado. Porque o resultado, na verdade, ele não determina absolutamente nada. Você ter um mindset de que você vai fazer aquilo infinitamente, que o seu goal é ser sempre melhor do que você era ontem, independente do que acontecer, é o que importa. Ganha o jogo quem permanece no jogo, né? Isso é Darwin puro, né? Assim, você tem que permanecer aqui, você tem que permanecer fazendo. Se você vai ganhar ou perder,
isso não tem tanta importância. E quando você perde, e aí eu vou pegar um pouco da questão do Mike Tyson, não é exatamente onde você caiu ali, onde você perdeu. Aquilo provavelmente é uma sucessão de erros que aconteceram ao longo de uma trajetória, né? Então você vai cometendo um erro, você comete outro, começa a achar que você já é bom demais. Aí quando você vai ver, você perdeu. Eu perdi por quê? Porque a mãe do Buster Douglas morreu? Provavelmente não. Isso é um conjunto de coisas que fez, de repente, o Buster Douglas ficou melhor mesmo, porque ele entendeu que aquilo era não tinha tanta importância, ele relaxou, né? Mas o Mike Tyson certamente também cometeu uma série de erros que levaram ele àquela derrota. Então, é um conjunto de muitas coisas que define e coisas que estão fora do seu controle. Por que você deveria se preocupar tanto se elas estão fora do seu controle, né? Você deveria se preocupar com o que você pode, de fato, fazer. E isso faz com que você entenda que a derrota, se você fez tudo que você tinha que fazer e você perdeu, o que você pode fazer mais, né? Mas será que no caso do Mike Tyson e no caso que o Rock é um pouco isso, né? Vitórias sucessivas e o sucesso acabam colocando ele no estado mental que ele acha que a vitória e o sucesso Invencível, é meio né? que inevitável. Ele acha que ele é invencível, Essa né? armadilha é real? Olha, até é armadilha real. Não que você ache que você é, mas é o que as pessoas esperam que você demonstre. No fundo, todo mundo sabe das suas falhas. O fato de você ir lá e ganhar um campeonato mundial não te bota melhor do que você era ontem. Embora agora você seja campeão mundial. Mas você sabe de todas as suas deficiências e todas as suas fraquezas. Você só foi capaz de acobertá-las naquele dia e você teve sucesso. Só que as pessoas começam ali agora a te insuflar, porque você é o campeão mundial. E é gostoso você acreditar naquilo. Então você cai nessa armadilha que todo mundo historicamente já caiu e você continua vendo as pessoas caindo, né? Nossa, Olha, Tem vou citar um caso real da lutadora, a Honda, né? Que ela era invencível, Ronda nunca Rousey, perdia. Isso. Né? E ela perdeu, entrou em depressão, porque ela não soube lidar com a derrota. Ela não ela viu aquilo desapareceu. chegando. Eu não acompanhei muito, mas ela Não, sumiu. ela sumiu, ela desapareceu. Ela participava de filmes dos Velozes e Furiosos, enfim, era a mulher do momento. Não, então, assim, tem um pouco disso, mas a Honda foi a primeira mulher a realmente despontar no MMA. Ela sim. fez muito sucesso, ganhou muita grana. Mas ela era cheia de falha como lutadora Sim, de perfeito. MMA. As mulheres não tinham nível técnico ainda. Quando as mulheres foram chegando perto do nível técnico, ficou evidente as falhas dela. sabia evitar o armlock. Acabou. E as pessoas começaram a ficar muito melhor que ela em pé. E aí ela começa a perder. E aí ela, entendo que por uma questão financeira e também por entender que, cara, eu não vou conseguir acompanhar, essas minas estão indo num nível que eu não consigo mais chegar, ela mudou e foi pro WWF, que é uma companhia daquelas lutas de marmelada e tal, que paga infinitas vezes mais do que o UFC. Mercado enorme, Entendeu? sim. É o famoso, como o Rickson costuma dizer, que é o sangue de mentira e o dinheiro de verdade. Né? Então ela foi pra essa opção, entendeu? Muito bom. Você comentou desse aspecto do sucesso, do ego que sobe, né? E a expectativa que gera. É incrível como os filmes funcionam, né? Apollo Creed, que é o adversário do Rock, é o campeão, o melhor. Cara, ele tem um calção dos Estados Unidos. E uma cartola e um Entra coletinho, a né? cartola de Tio Sam, né? E fica, I want you, e tal. Então, ele é um showman à parte, a pessoa adora ele. Isso sobe um pouco a cabeça dele, por quê? Porque os caras estavam só escolhendo pessoas fáceis pra ele lutar. E daí ele segurava o cinturão sempre. Daí ele olha o nome, Garanhão Italiano. Rock Balboa. Falou, é esse cara. Esse cara vai dar marketing, não sei o que e tal. Sabendo, né, com o nariz empinado de que ele ia ganhar do cara. Só que o Rock leva a sério essa luta. E ele vê que não é tão fácil assim lutar contra ele. Tanto que termina o primeiro filme e os dois falam assim, não vai ter revanche. Qual que é o nome do próximo filme? Rock 2, a revanche. Cara, é maravilhoso. Então eles lutam de novo e o Apollo entende pela história do Rock que ele precisa descer dessa escada que ele tá, né? Desce do banquinho aí, fera. E então esse processo começa a acontecer com o Rock. Não sei se vocês perceberam isso. Quando o Rock ganha, depois ele vira o campeão, ele vai ganhando todas.
Até que ele vai se aposentar, a Adrian, que é a esposa dele, vai morrer, ele já tem filho, etc e tal. No Rocky 6, que é o Rocky Balboa, só o nome, né? Ele precisa lutar. O filho dele fala, cara, desce daí, né? Sai fora, você Ele já era tá só dono do velho. restaurante. Né? Exatamente, Ficava ali. exatamente. E uma curiosidade, eu gosto de ler essas coisas assim do MDB que tem fatos e tal. No Rocky 6, eles queriam usar um lugar real de luta e tal, né? Um ginásio que aconteceu lá. E eles queriam pegar bem o horário em que tinha acontecido já uma luta, ou que ia acontecer uma grande luta logo em seguida. O próprio Sylvester Stallone tava com um pouco receio de ser vaiado ali, porque, tipo, caramba, ele vai voltar com o Rock. Tinha um clima meio ruim, assim, de tipo, vamos fazer mais um Rock. Aí a galera, puxa, chega mas de Rock, o né? Rock 5 foi horrível, né? Ninguém lembra do Rock 5. Mas o Rock 6 foi ótimo. Quando ele entrou no ringue, né, passou pelo aquele túnel lá, a plateia era real, eram pessoas, não eram contratadas nem nada, e todo mundo começou a gritar Rock, Rock, e vibrar. Ele ficou um pouco assim, né, feliz, E ele não espantado. entra, né? Acho que empata, não é? E então, mesmo essa questão que o filho também vai falar pra ele, cara, você já tá velho, você não precisa lutar. Ele fala, não, eu preciso, cara, eu preciso lutar. Mas você vai perder, ok, mas não é. É que tem uma informação importante aí. Ele tem um restaurante, certo? E ele tá em paz. Ele é dono do restaurante, ele tem os clientes dele, tá tudo bem. Verdade. Ele foi lutador no passado, tem as fotos na parede, beleza. Aí aparece na televisão uma matéria que é uma luta simulada em computador, não é? Verdade. Com o atual campeão e o Rock. E aí a questão é quem ganharia, se o Isso. Rock ganharia, Rock no auge ganharia. E aí vem toda a provocação. E aí é legal que o filme caminha pra alguma coisa do tipo, tem algo dentro do Rock e no coração ali dele que o computador não consegue calcular. E eles falam, assim, de jargão de filme de boxe, né? O cara tem coração, Isso. quer dizer que ele vai ter o fim, quer dizer que ele aguenta, sabe? Maravilha. É algo ali incalculável dentro. Eu acho que tem uma coisa interessante quando o cara é campeão e vive esse momento, que é essa... Né, Glória. o ego fica muito latente ali, né? E largar isso é muito difícil. Tanto que as pessoas comentam sempre, né? Pô, o cara teve a sabedoria de largar, de parar no auge e tal. Porque... E é até triste você ver, né? A derrocada do campeão, quando ele já não consegue mais performar como ele performava antes. Quer dizer, ele vai machucando a história. Mas dentro dele existe sempre aquela chama do campeão que está acostumado com o desconforto. O campeão é o cara que fica confortável onde ninguém fica. Né? Caraca. É o caos. Tudo é caótico. Né? Então, assim, você tem uma adrenalina sempre muito alta, você tá sempre na incerteza, você tem garantia de absolutamente nada, você faz o teu máximo sem garantia nenhuma. Às vezes você faz o seu máximo e alguma coisa acontece que te traz um senso de injustiça, quando você perde, eventualmente, por uma fatalidade, ou por um erro de juízo, ou por qualquer que seja a questão, que te mostra que um pouco que o mundo não é justo, né? Tem uma... Você que comentou que gostava de Navy SEALs, né? Gosta, né? Tem uma história do Admiral McHeaven, que é o cara que fez o Make or Bad, né? Aquele discurso belíssimo e tal. E no livro, na biografia dele, Sea Stories, ele conta os Navy SEALs têm aquela coisa de quando você faz qualquer coisa errada, o teu comandante fala água, você tem que sair correndo, mergulhar na bacia de San Diego ali gelada, voltar a rolar na areia e voltar pra formação, e você vai ficar o dia inteiro a milanesa ali, né? E um belo dia ele tava na formação, o comandante passou pra ele e falou, água. Ele falou, pô, água. Foi pra água, não entendeu nada, mas sem discussão. Voltou, continuou o dia, no final do dia o comandante falou pra ele, você sabe por que você foi pra água? Ele falou, não senhor, não sei. Ele falou, porque o mundo não é justo, pra te ensinar essa lição. Esse mesmo comandante, anos depois, se aposenta e era um cara super correto, né? E um cara assim, muito admirado. E ele passa a ter o ciclismo como esporte dele, fica na Califórnia ali andando de bicicleta. Um belo dia ele tem um acidente e fica paraplégico. Entendeu? E aí depois ele se encontra, ele falou, cara, o cara nunca tirou o sorriso da cara, sempre foi o mesmo cara, sempre foi
positivo. Ele falou, não te falei que o mundo não é justo? Olha, cara. Nossa. Ele tem que estar pronto, né? Fantástico. E você tem que estar ali, cara, a vida continua, né? E o mundo realmente não é justo. Então, acho que o campeão é aquele cara que, de novo, se acostuma com o desconforto. Então, quando o Rock volta pra fazer uma luta, ser dono de restaurante não preenche essa lacuna. Né? Você tem que achar alguma coisa, e eu posso falar com experiência própria, talvez lutar, que era a minha paixão, eu tenha transformado em empreender no Brasil. Empreender no Brasil é tão difícil e incerto quanto. Né? Então, assim, é uma adrenalina que te mantém nesse mundo extremo. Né? Não tem conforto, não tem certeza, e depende muito de você, mas mesmo que você dê tudo, não tem garantia. Você diria que o lutador, o boxeador, ele, de certa forma, ele vicia nessa adrenalina? Tipo, ele precisa disso porque, putz, eu tô tão acostumado. Sabe o que eu acho que acontece? E aí, a gente pode fazer o paralelo do boxe, inclusive, com a vida das pessoas. Eu acredito piamente que não existe desenvolvimento sem sofrimento. Não acho que você sentado no ar-condicionado, 19 graus, sentado no teu sofá, vai te levar a qualquer lugar na vida. Então, nesse sentido, sim. Se o meu entendimento é, cara, que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, que eu tenho que dar a corrida lá e andar um pouquinho mais, que nem você falou e tal, esse é o desconforto, esse é o pouquinho que ninguém quer fazer. Né? E você vai lá e faz, e você vai ser diferente por isso. Né? Eu lembro quando eu comecei quando eu decidi que eu ia fazer jiu-jitsu na vida, né? Eu contei pro meu pai que eu ia fazer jiu-jitsu. O discurso dele pra mim falou, olha, o mercado é mínimo, né? De jiu-jitsu, um mercado praticamente inexistente. Estou falando da década de 80. Início da década de 80. Ele falou, você tem que ser, além de bom, diferente. Se você não for diferente, você não vai criar nada e vai ser difícil você ter uma vida confortável, né? Dentro de um mercado tão pequeno. Então, acho que nesse sentido você se vicia, né, em fazer diferente, em não ficar parado no mesmo lugar, no sentido de, cara, tá bom pra mim aqui, vou ficar no restaurante mesmo, que tá acomodado. Maravilha. Entendeu? É interessante a gente pensar que é como se a personalidade, a sua alma, digamos assim, a gente pode fazer uma analogia de como que ela fosse um músculo. Ela é um músculo. E o músculo só cresce na academia com dor, né? E de certa forma a sua personalidade, o desenvolvimento... Totalmente. Meio que você quer crescer a alma, você quer crescer pessoalmente, né? Bicho, tem que doer um pouquinho, né? Não é no conforto, como o Fábio falava, no ar-condicionado que o seu músculo vai crescer. Né? Ou seja, o músculo da alma, o músculo da personalidade, bicho. Você Nada tem que... contra o ar-condicionado, tá? Que eu adoro ar-condicionado. Perfeitamente. Estamos Mas inclusive um pouco do ar-condicionado aqui, com certeza. É duro tudo isso? Desculpa. Não, sim, já completando, que também, às vezes a gente vai ter que impor um pouquinho de sofrimento na gente, né? Total. Olha, então eu vou colocar, como tem a história do Rickson Gracie, que ele pediu pro irmão dele, me enrola nesse tapete aqui e deixa eu ficar sem ar. E eu vou implorar pra sair, mas não deixa eu sair. Caraca. Até, sei lá, nem que eu desmaie, não sei, mas eu quero estar... Isso ele tinha 12 anos de idade, né? Mas em 12 anos de idade ele já tinha perdido uma coisa assim, que ele faltou gás, né? E ele agora, ó, eu vou pegar esse tapete aqui, me enrola no tapete, eu vou ficar aqui sufocado, sei lá o quê, eu vou pedir pra sair, mas não deixa sair, porque eu quero suportar isso até o final, né? Então, pra gente ver que, de fato... No pain, no gain, digamos assim, né? Eu posso trazer a fala do Rock? Claro. Paulinho, só um instantinho. Pessoal, aqui a gente pode ver, então, que na BP, rock é muito mais que rock. Para você ter acesso a todos esses filmes e a muito mais, a análise, o outro Red Pill de outros filmes também que a gente gravou vários esse ano, assine a Brasil Paralelo. Vai ter um link aqui do QR Code ou o link na descrição aqui embaixo, porque a Brasil Paralelo é isso. Muito mais que streaming. Vai, Paulinho, continua. No Rock 6, a famosa frase que o André começou esse belíssimo podcast, ele diz assim, eu vou tentar fazer uma brincadeira com a voz do dublador. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos pra sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte. E aí vem a frase de camiseta. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor, então vá atrás do que você merece. Mas... tem que estar preparado para apanhar.
E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela, ou de quem quer que seja. Só covardes fazem isso. E você não é covarde. Você é melhor do que isso. Sensacional. Maravilha. Muito bom. Sensacional. André, eu te acabei te cortando, se você quiser completar isso aí. É que toda essa discussão eu fico pensando, a gente começa a olhar a história do boxe, assim, a gente vê todos os campeões, né? E aí o Rocky é muito inspirado no Rocky Marciano, que é o único cara que se aposentou ainda campeão. Todos os outros acabam voltando e acabam perdendo, né? A gente tocou nesse assunto desse... Ele se acostuma com o desconforto e ele tem que se provar. Mas eu não consigo não achar muito trágico, por exemplo, a última luta do Muhammad Ali, jogando a toalha. É um negócio, assim, pesado. Então você se acostuma a se provar, mas assim como é a condição humana, a gente tem um limite, Uhum. né? E precisa de grande sabedoria para saber esse limite e quando parar. E essa situação e essa carreira na luta que força você a se testar constantemente pode te levar a uma situação de que você não consegue entender esse limite e às vezes pode ter um fim talvez ruim. Essa é uma percepção muito removida. Não, eu acho Da que experiência. eu acho que é um pouco de fora, porque eu consigo ver a beleza do campeão, porque o campeão você nunca sabe até onde você é capaz, porque, né, você vai até ali, pô, até aqui eu ganhei, né? Eu achei que não dava, mas eu vim aqui e ganhei. E aí, de repente, tem um outro desafio que você se propõe a fazer. Então, existe uma beleza na derrota do campeão. Ele foi até onde ele acreditou até o final e não deu pra ele mais. E aí tem uma hora que realmente isso descola. E o que eu acho triste de ver é a insistência do cara que vai criando esse damage na história dele, porque ele já não dá mais, tá claro que não dá mais. E ele continua tentando, e esse ponto eu acho ruim. Mas eu acho belo o cara que vai até o limite, de cara, eu tentei até eu entender que realmente não dava. Cada um tem uma tolerância para isso. E que a gente quer ver de fora, né? E aí, como espectador, a gente não quer ver aquele cara se machucar, né? Eu não quero ver o Muhammad Ali ser nocauteado, né? Mas existe ali nele o final da história, né? Porque sair campeão também é meio não dar chance pro outro, sabe? Então, assim, pô, mas cadê a tua humildade de saber que não é mais a tua hora, é a minha agora, né? Eu quero bater o campeão, como você quis bater o campeão um dia. Humildade difícil nesse meio, né? É que acho que talvez essa é a prova final, ter essa consciência e a elegância de agir assim. Então, eu acho que assim, é claro que na hora que o cara tá vivendo aquilo, o cara não tem muito essa consciência, né? O cara tá ali, simplesmente é um teste novo. Quantos caras tentaram desafiar o campeão e perderam? E achando que ali era o momento de realmente tomar do campeão e perderam. O campeão continuou, mas tem uma hora que isso acontece, né? Então, acho que o campeão deve ir até a hora que ele entende que não dá mais, né? Sim. E é muito fácil eu olhar hoje a última luta de alguém e pensar, pô, ele devia ter parado uma antes. É muito fácil. Anderson São Silva. condicionados. Exatamente. É um Não pouco dá. isso. É muito injusto com eles fazer isso. Eu acho que o campeão você tem que olhar isso como falar assim, nossa, esse cara foi realmente incrível. Esse cara foi olha o que ele fez. Pô, a última luta ele perdeu, cara. Ou as duas últimas ele perdeu e tudo bem, é o que... E o curioso é que, por exemplo, no Rock 4, como é que chama a namorada dele mesmo? A esposa? Adrian. Aí ele fala pra ele assim, por favor, não lute com o Drago, porque, né, ele é melhor que você, ou ele ganhou do Ele vai te Apollo, ele matou o matar. Apollo. Exatamente. Exatamente. Aí ela fala assim, ele pode te matar. Aí o Rock fala, é só matando pra ele vencer de mim mesmo. Tipo assim, você vê que ele tá disposto a morrer. E tem entrevista, né, do Renzo, o Renzo também às vezes é mais escrachadão, o Rickson também, que eles falavam, bicho, alguns dos Greys estavam dispostos a morrer de fato, sabe? Eles não ligavam, não. Mano, se for pra matar, Assim, eu acho que você vai essa luta que eu comentei com vocês, que eu fiz com o Marquera aqui no Maxud, o pessoal pode buscar no YouTube aí, que é uma que vale a pena. Foi uma luta de uma desproporção de tamanho muito grande e tal, foi uma luta muito longa. Eu tava muito machucado, meu olho ficou muito, muito fechado. O juiz queria parar a luta no meio, eu ficava brigando com o juiz e com o cara ao mesmo tempo, o juiz não parar, né? E eu lembro que quando terminou a luta, eu tava até mais inteiro do que no meio, porque eu consegui entender que realmente eu precisava descansar, senão eu não ia conseguir chegar no final.
E eu pego o microfone e falo que eu estaria disposto a ficar cego. E é genuíno, porque você tá tão imbuído daquela Tá missão. imerso ali, né? Cara, que nada mais importa. Fantástico A isso. primeira preleção que eu tive na minha primeira luta de Vale Tudo, que eu tinha 21 anos, o mestre João Alberto Barreto estava no vestiário antes da luta começar, e ele reuniu eu, Murilo Bustamante e o Valide, que eram os 3 representantes do jiu-jitsu Casca naquela grossa, ó, noite, casca tal. grossa. E ele falou pra gente o seguinte, falou, olha, o nosso corner não tem toalha. Ou seja, ninguém vai te salvar. Tudo que pode acontecer, um braço quebrado, um dente perdido, um olho, um nariz deslocado, tudo isso vai virar medalha pra história. Né? Boa sorte. Essa era a preleção, essa era a mentalidade do jiu-jitsu na época. Aham. Né? A gente cresceu no ambiente da família Gracie, né? De uma forma muito próxima do núcleo e tal, onde o Hélio Gracie, cara, acreditava piamente que o jiu-jitsu era invencível. Entendeu? Cara, se o jiu-jitsu é invencível, como eu vou perder? Né? Eu não vou perder de jeito nenhum. Né? Não vou ser eu que vou carregar essa, entendeu? Essa mácula comprovação, de- essa mácula de que Aham. não é invencível, né? Então você entra com esse espírito, né? Então você tá ali realmente 100%, né? Naquela missão ali. Então Tem uma luta interessante pesar no YouTube, tem a luta do Jacaré com o Roger Gracie, que o Jacaré quebra o braço. Assim, ele deixa quebrar o braço pra ganhar a luta, entendeu? Porque ele não deixa bater, o Roger ganha os pontos, só que o Jacaré tava ganhando os pontos, e ele quebra o braço, faltava 10 segundos, ele coloca o braço dentro do kimono, e tipo assim, beleza, acabou, tranquilo. Você vê que, de fato, o cara tá tão imerso, né, que talvez nem doeu pro Jacaré na hora, sabe? Sei Não lá. cara, a dor é relativo demais, né? Você tá aquecido, adrenalizado. É claro que depois ele machucou o braço, Sim. teve que ficar imobilizado. Mas na hora Sabe, não dói teve nada. cara, quando eu falo que, assim, rock é importante pra nossa vida, é real, não é só um entretenimento. Eu já fiz uma reflexão mesmo quando eu via nessa estratégia do rock de receber muita porrada, continuar aguentando e tal. Eu pensei também nas minhas ações como um músculo que eu vou exercitar. Então, imagina, eu preciso ser forte o suficiente pra poder dizer não na hora de parar de alguma coisa. Ou então dizer sim pra alguma coisa que eu realmente quero pra minha vida, pra me desenvolver. Só que meu músculo ainda não tá tão forte. Eu fortaleço isso fazendo uma série de sacrifícios, de coisas que vai fortalecer e enrijecer minha vontade. Só que, mesmo que você passe anos fazendo isso, até quando você chegar nos 80, 90 anos, você ainda vai ter 50% de chance de escolher sim ou não. Você é livre da mesma forma. Qual que é a diferença? Você tem a bagagem, toda a história, a sua biografia inteira tá ali, de quanto você se esforçou. E esse músculo fortalecido não é fisicamente, né, uma analogia, mas é a sua vontade. Então você fala, cara, eu tô aqui maluco, porque eu sei o que eu quero isso. E isso já tá muito bem desenvolvido. Não, muito legal. E eu colocaria essa analogia que você falou como a definição de coragem. Boa. Né? Quando você tem todo dia a opção de escolher se você vai na estrada da coragem ou na estrada da covardia. Né? O oposto de coragem não é medo. Medo é uma emoção. Isso. Né? E você enfrentar o medo é um ato corajoso. Você precisa do medo para despertar Exato. se é Medo é um coragem alerta, ou não. né? O medo é um alerta, é uma sensação que você não controla se você sente ela ou não. Você controla até a intensidade, mas você não controla sentir medo ou não, né? Exato. É uma emoção. Só que a emoção, ela é momentânea. A coragem é um estado de espírito. Então, quando você se desenvolve, aí pegando a analogia que você fez, em tudo que te traz algum desconforto, alguma insegurança ou algum medo, você está indo na direção da coragem. Tem garantia que vai dar certo? Não, por isso que te dá medo. Né? Te dá insegurança, te dá incerteza. Quando dá errado, essa estrada é cheia de gente boa. As pessoas vão te dar a mão, vão te ajudar, vão te dar um empurrão se você precisar, vão te dar um conselho importante. A estrada da covardia é a estrada do mal. É a estrada que tem trapaça, que tem mentira, que tem inveja, que tem as pessoas que não fizeram e falam mal dos outros, que tem a vitimização absoluta de tudo, nunca é culpa de ninguém, é sempre culpa de outro, né? Ninguém assume nada. Aqui na estrada da coragem, cara, você errou porque você errou.
né? Mata no peito, olha no espelho, melhora e vamos de novo. É assim mesmo. Essa é a vida, né? Como a gente se torna corajoso? Corajoso não é que metade nasce corajoso, metade não. É você que escolhe você enfrentar os desafios. O cara fala assim, tem uma luta na data tal, quer? Quando você fala quero, agora eu tenho tanta coisa para fazer, para me preparar para essa luta, que o medo não tá mais presente. Porque você está ocupado com milhões de coisas. Você decidiu lançar um filme tal. Cara, deixa eu contratar as pessoas que eu preciso, deixa eu estudar, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Você está tão ocupado com as suas tarefas que aquela sensação de medo que te incomodava no início parou, sumiu. E quando você olhar lá na frente, você realizou uma coisa que era assustadora no primeiro momento. Então, todo dia você tem uma oportunidade. Sêneca dizia isso, né? Todo dia você deveria sentir medo para ter a opção de treinar sua coragem. Irado. Nem que seja um pouco. Coragem e covardia é uma escolha, né? Uma característica da personalidade. Absolutamente. E Absolutamente. covardia é uma forma de egoísmo. Eu diria que Essa covardia é questão a pior. Assim, coragem é a melhor virtude do ser humano. E o oposto dela é, obviamente, a pior. Perfeito. Caraca. Entendi. É que acho que Maravilha. coragem tem essa raiz também de você se doar e se expor e colocar a sua própria existência em jogo. Ao passo que a Exatamente. covardia é autopreservação. É. Então é um atalho fácil. A coragem é a generosidade. Isso. Perfeito. Você ser corajoso te torna generoso, te torna gentil, te torna... Tudo que é virtude boa tá nessa estrada. Nada tá nessa. A coragem, a covardia, ela, como o André falou, uma autopreservação. É você fugir do problema e se esconder. Você se escondeu do problema. O problema foi resolvido? Não, você só fugiu dele. Provavelmente ele vai te pegar lá na frente de novo. Entendeu? Então, por quanto tempo? Né? O Jordan Maravilha. Peterson, que a gente gosta muito, tem documentário da BP Select, ele fala assim, cara, a dica para as pessoas jovens, mas para de todas as idades pegue o maior número de responsabilidades possível, porque acho que a linha é bem essa. Bem né? essa. Bem Tem essa. uma frase do Olaf que ele brinca que, pessoal, assumam responsabilidades de maneira irresponsável, sabe? Assim, vai assumindo responsabilidade, vai assumindo, aí sim você vai forjando seu caráter, entendeu? Mas, Fábio, o que você disse, essa questão, essa dinâmica da covardia e da coragem, é isso que apaixona, no meu caso, quem assiste essas lutas e vê isso, essa experiência humana ali de um jeito muito, arriscando ser óbvio, físico, né? Se manifestando ali, uma manifestação de coragem enorme, de determinação, de controle, sabe? Do jogo psicológico. E quando você é testemunha daquilo e vê aquilo de forma brilhante, assim, é uma experiência que a gente guarda. E mesmo eu estando removido ali, eu sinto que aquilo consegue me alcançar de um jeito muito positivo, assim. Eu vi na minha frente aqui grande coragem, sem hesitação, feita ali no momento que era necessário, e uma vitória Perseverança. contra o maior inimigo que tá dentro de você. Eu acho que você consegue se relacionar, e acho que todo mundo consegue se relacionar com a luta, porque é uma coisa muito natural, né? Se a gente olhar os nossos antepassados, né? Quem protegia a gente, como é que a gente se protegia, né? E começa a fazer ali a questão da tribo, né? Então, assim, as lutas eram muito constantes. A gente consegue admirar, porque a gente sabe o perigo que tá ali implícito naquela disputa. Então você olha e fala assim, nossa, cara, isso aqui tem que ter coragem para fazer, né? Eu diria que, não que não tenha que ter coragem, tem, mas é menos do que você imagina como não praticante. Porque aí você também tem uma visão de que o soco é um negócio muito maior do que ele de fato né? Eu acho que o desafio, ele é muito parecido quando você entra numa empreitada de lançar um filme, entendeu? Pô, olha a coragem que você tem que ter, né? Para captar o dinheiro, para contratar as pessoas, tudo isso é um risco muito grande também. Me assusta muito mais, eu prefiro entrar no ringue. Entendeu? Olha, caraca. Então a gente às vezes romantiza muito e aumenta muito, né? Uma coisa que
Não que não tenha, tá? Tô dizendo que tem coragem, óbvio. Mas tem coragem em muitas outras coisas que eu olho Claro. pro lado de fora e admiro tanto quanto. Entendeu? Fantástico, fantástico. Claro, mas Eu acho que esse elemento que você tocou de ser uma experiência tão básica e primeira e profunda, assim, eu acho que é isso que acaba fazendo as pessoas retornar especificamente para esse fenômeno, sabe? É porque é fácil de entender. É. Todo mundo entende aquilo. É não verbal. é universal, né? O negócio te toca de um Eu, jeito. eu entendo o teu desafio, porque, de certa maneira, eu empreendo na minha área e sei a dificuldade, né? Ah, Então, eu acabo admirando qualquer empreendedor em qualquer jornada, porque eu sei que é difícil. Mas a luta, qualquer um entende. Sabe uma coisa, Dé, que você falou? Eu também, outra dessas reflexões que eu tive, né? Eu tento assistir o filme já com essa perspectiva. Beleza, eu quero imergir na história, mas o que eu posso tirar de útil pra minha vida? Então, essa que a gente falou de aguentar é uma delas. E eu olhava pro Rock, como ele trabalhava o corpo dele e a quantidade de porrada que ele tomou. Tem um momento que ele também fica com o olho super inchado e ele fala, cut it. Tipo, Mickey, corte. Ele fala pro técnico dele abrir um corte pra ele poder ver e continuar lutando, senão ele tem que parar. Ele fala, bicho, se esse cara que tem uma vida miserável tá disposto a chegar nesse nível pra não ceder nas convicções, no que ele realmente quer que vai fazer bem pra ele e tal, por que eu cedo tão fácil nas minhas coisas ali, nos meus desafios, né? Muito Pô, bom. Na primeira resistência eu já desisti. exato, cara. É verdade. Tipo, pô, tem que ser um pouco como o Rock. Nesse sentido, ele é um herói E às que vezes, inspira, Paulinho, né? pra solucionar esse caso, né, um personagem também e uma figura que tá presente ao lado de todo campeão e de todo mundo quase, é o seu mestre, né? Todo Rock Balboa tem o Mike. Eu acho que, como a gente tem o Fábio aqui, ele pode explicar um pouco melhor. Aí depois ele vira, né? Exatamente. Ele vira o mestre. Exatamente. E como é que a gente pode falar um pouco do Mike, e o Fábio pode trazer uma da parte pessoal dele também, de qual é o papel do mestre, né? Como é que você forma um campeão na vida e também no tatame, né? Como é que você faz ele te ouvir de fato, ele não ser teimoso, né? Porque o campeão nunca se faz sozinho, né? A gente tem que... É interessante. O Rock não fez a si mesmo, o Mike Tyson não fez a si mesmo, né? Ele precisa de um... E na vida também. Na vida você nunca se faz a si mesmo assim. É sempre muito bom. É sempre interessante que você tenha um mestre, alguém que ensina mais ou menos o caminho, vai te guiando, né? Então, o que vocês acham? Vamos comentar um pouco do Mike e Fábio também fica à vontade pra... Como é que é essa formação de campeão? O Fábio formou vários campeões aí do jiu-jitsu. Olha, eu acho que tem uma coisa que é muito, muito clara, é que o esporte é individual, mas é muitíssimo coletivo, né? Ninguém treina sozinho, ninguém pode ir a lugar nenhum sozinho. Outro dia eu estava assistindo aqui na BP o Contraponto com o Minotauro, e ele estava contando exatamente isso, né? Ele era o lutador, mas que existia uma equipe de 12 em volta, cada um para cuidar de uma coisa e tal. E quando essa equipe não estava harmônica, o resultado era comprometido, né? Da importância do time. Eu acho que o mestre vai um pouco além do time, né? O time, claro que é necessário, mas o mestre é o mentor. O mestre é o que te dá, assim, não é que ele te determina, eu não gosto dessa pegada de o mestre determinar como fazer, porque aí ele cai numa armadilha de fazer do jeito que ele fez ou acredita que é o correto. Eu tive a felicidade de ter dentro da minha academia, talvez o melhor time de jiu-jitsu de todos os tempos treinando junto ao mesmo tempo, né? A gente ganhou 9 campeonatos mundiais consecutivos. Então não é porque eu acho, é porque a gente ganhou, né? Então, e cada campeão daquele tinha um jeito diferente, né? Eles tinham rituais diferentes, eles treinavam diferente, eles tinham um estilo de luta diferente. Então, cada um tem o seu recipe ali que é único, que é do campeão. E quando o treinador às vezes quer impor o dele, ele acaba matando o talento, né? Então a sabedoria do treinador e do mestre é guiar, mas deixar o campeão resolver os problemas, sabe? Perfeito. E eu acho que quando você ensina o campeão a resolver os problemas, está ensinando o cara a resolver os problemas, que não vão terminar quando acabar o campeonato, né? Os problemas vão continuar na vida dele o tempo todo. Então como é que você constrói o campeão da vida, né? Que é mais importante do que simplesmente o campeão daquele momento ali. Sim. Né? E deixar o campeão tomar as suas decisões, muitas vezes é o que faz o cara
pagar o preço, né? De não A gente ter vê muito escutado isso, a né? experiência, Perfeito, né? a gente vê muito isso. O legal é a simetria, que é a prova do próprio mestre. É saber quando parar e às vezes ver as coisas dar errado, mas saber que ele não pode... É o preço. É. É o preço. Então- E às vezes você... E, de novo, né? Você vai orientar pro cara não tentar minimizar os erros. Óbvio. Mas tem hora que o campeão fala, cara, eu não acho que é por aqui, eu vou por aqui. Uhum. E ele tem que ter o direito de fazer. E de duas, uma. Ou ele vai se provar errado e vai voltar pro que de repente era o teu caminho. Uhum. Ou ele vai dar certo. E você falou, tá vendo? Tinha essa opção também que eu nem tinha pensado. Então os dois estão ali, cara, pra aprender, né? Tem uma coisa boa dos mestres em geral, seja o Mickey, seja o Sr. Miyagi, seja o mestre Yoda, que é, ele acredita no aprendiz, no discípulo, né? Uhum. No momento em que o Perfeito. aprendiz toma porrada, que ele vê que a vida é dura e que as coisas não vão ser tão confortáveis quanto ele imaginou, se você quer realmente ser campeão, bicho, eu acredito que você tem potencial para ser campeão. Então vai ser um caminho árduo, mas você vai chegar lá, né? Então ele dá esse poder, assim, que ele coloca na imaginação do aprendiz, ao meu entender, né? Que é possível ele chegar nessa meta aparentemente impossível. Uma coisa que eu entendo que aí sim é uma função do mentor, do mestre, é não deixar o campeão ou o atleta se vitimizar. Porque, de novo, né, na estrada a gente pode jogar a culpa em quem a gente quiser. A coisa mais fácil do mundo é você achar um culpado para um problema que você tem. E o atleta muitas vezes tem isso, né? Então ele vai para um campeonato e fala, puta, machuquei meu dedo. Ele já tá começando a criar para ele uma desculpa de que, cara, se ele perder, porque ó, eu te avisei já que foi meu dedo que tá machucado. Entendeu? Ou, pô, acordei me sentindo um pouco mal e tal. Então esse tipo de pré-desculpa tem que ser combatido de forma efetiva. Tem aquela mentalidade do campeão, né? Que tem a historinha que o corredor de 100 metros rasos, né? Ele tá lá e começa a chover. Aí o campeão pensa assim, tá chovendo pra mim, mas tá chovendo pra todo mundo. O não campeão tá tipo assim, putz, tá chovendo pra mim, não vou conseguir correr, perdi, sei lá o quê. Então, a e diferença todo do mundo mindset. tem todo mundo tem um pouquinho disso, né? É uma busca de um conforto no caos. Uhum. Todo mundo busca o conforto no caos. Mas se você acolher aquele conforto, você dá pro teu atleta a desculpa que ele estava buscando, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa que eu trabalhei muito tempo e que eu, pô, às vezes me doía, porque eu via que ele estava de fato machucado, né? Mas eu nunca deixei ele entender que isso era um problema, né? Interessante. Até porque quem que você acha que tá lutando no campeonato mundial que não tá machucado? Se tiver alguém que não tá machucado aqui, é porque ele não treinou. Vai ser o cara mais fácil que tem de você ganhar. Entendeu? Cada um tem um machucado. Cada um tá com um problema, né? A lombar tá doendo, o pé O tá... campeão é aquele que esconde de todo mundo, né? Então esconde o teu. Vambora. Se você se apoia nisso aí, você se transforma de alguém que age, de um agente para alguém ativo, né? Para alguém passivo, que só recebe. Então as coisas começam a sair da sua influência. Você meio que admite que você não tem controle sobre nada. Ao passo que se você Perfeito. assume que eu tô ativo aqui, eu vou fazer isso acontecer, não importa as circunstâncias, porque tá chovendo para todo mundo, é que você dá esse passo. E esse tipo de lição que tem no esporte muito palpável serve pra qualquer momento. Exatamente. Qualquer Por isso que situação da todo vida. mundo se identifica com o rock, né? Por isso que é uma franquia tão... Porque, mano, é eu ali também, eu tô vivendo, Sim. eu terminei com a minha namorada, eu tô sem emprego, eu tô quebrado, sei lá o quê. Então todo mundo ama o rock, né? E, Paulinho, eu acho que você falou uma coisa interessante, porque você citou o mestre Yoda e o mestre Miyagi. Nos bastidores você queria falar um pouco ali desse... Estamos vivendo um pouco, né, essa coisa da nostalgia do cinema e tudo mais. E o André também, eu queria que o André falasse um pouco sobre o que foi a franquia do rock, assim, na década de 70, 80, né? A questão da masculinidade, a gente tá carente, de certa forma, de figuras masculinas heróicas, né? Que o mundo moderno tenta hoje bater muito
tudo que é masculino é ruim, né? E tudo que é feminino é bom naturalmente. Então o homem tem que se feminilizar. Como é essa coisa esquisita aí que o cinema vem passando, que a cultura em geral vem passando também, né? Que o rock, ele, além de tudo, além de ser um exemplo de perseverança, de confiança, de resiliência, ele também é um exemplo de figura masculina, né? De pai, de amigo, né? De professor uma hora, de bom aluno uma hora, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Boa. Falando sobre o gênero do o boxe como gênero cinematográfico, assim, em muitos filmes, especialmente anos 40, assim, tem muito no filme noir de ser relacionado com crime. É um mundo de aposta, tem a máfia, tem a luta armada, tal, que o cara cai ou não cai porque tá recebendo um dinheiro e tudo mais. Pulp Fiction, todo mundo viu. Sim, sim. Vocês lembram do Bruce Willis no filme? É uma luta que ele tinha que cair, que ele recebeu uma grana e ele decide não. E aí ele foge. Exato. E aí começa todo o problema dele com o criminoso. E o rock não toca nesse aspecto. Não pelo menos que eu lembro aqui nos filmes. É sempre sobre essa questão mais nobre do esporte, a luta contra si próprio. E essa vitória. Então eu acho que ele representa um marco muito grande nessa história de filme sobre boxe, que é uma história muito, muito vasta e muito longa de superação, assim. E o que é ser um homem, né? Eu lembro da cena no Rock 2, quando ele pede a Adrian em casamento no zoológico. E assim, é tão sincera e tão simples, Perfeito, sabe? Perfeito. E o jeito que ele pede lá, e tem um tigre no fundo, ele, seu tigre, está convidado pro meu casamento, sabe? Essa parte é muito boa. Isso que é tão legal desse personagem, que ele parece uma pessoa tão acessível, assim, e por isso que comove. Não é um grande herói removido da realidade, assim, que faz um grande feito. Não, ele é um cara comum. Ele é um homem comum. Ele é um cara comum. E por isso que esse filme carrega esse personagem, né? Carrega tão bem com tantas pessoas que não gostam de boxe, que não praticam esporte, que não tem nada a ver, mas todo mundo consegue entender aquele cara, sabe? E aí eu acho que esse é um grande feito da franquia e do Sylvester Stallone, que é um excelente roteirista. Maravilha. Isso se esquece. Eu estava vendo um documentário que teremos aqui na Brasil Paralelo também, então assine pra você assistir um documentário sobre os 40 anos do rock. E o Sylvester Stallone... É engraçado que parece que o rock é o Sylvester Stallone, sabe? Porque a vida do cara foi aquilo, sabe? Total. E ele escreveu o roteiro do rock, já alugando o cenário e tudo mais, em 3 dias e meio. Isso. Que ele queria muito, aí ele tentou, não dava uma coisa, sei lá o quê. Então, o Sylvester Stallone foi bem heróico pra construir o filme, assim, sabe? Bem rock, sabe? Ó, você sabia que o Stallone foi um dos poucos caras que foi indicado pra melhor roteiro em Oscar e pra melhor ator. Os outros 2 caras que tem esse mesmo feito é o Charlie Chaplin e o Orson Welles. Incrível. Só isso. Incrível. Só isso. Esse lance do roteiro, ele tinha escrito e aí chegaram, a produtora falou, cara, beleza, temos uma história aqui excelente que vai... queremos ela. Oferecemos $100 mil pra você. Mano, $100 mil naquela época era muito mais ainda do que já é hoje, né? E ele, não. Como não? Eu vou poder atuar no filme? Ah, não, aí não, a gente vai chamar um outro ator, né? Ah, não, então não. Aí os caras, putz, cara, mas é uma ideia muito boa, essa história, não sei o quê, superação. $250 mil. Mano, $250 mil é uma loucura. Ele disse não, se eu não for atuar. Por quê? Porque é a vida do cara, né? Sim. Não vou Ele dedicou simplesmente tanto entregar ali, assim. né, Cara, pra isso escrever 50 aquilo. anos atrás, quanto dinheiro é isso hoje? Exato, E ainda a situação exato. que o cara tava passando Sim. ali, né? Nossa, cara, é Perfeito. E aí você vê o desconforto, né? Quem que conseguiria manter essa história? Boa. Né? As Perfeito. pessoas são puxadas pro conveniente. Boa. Né? Uma das coisas que está na nossa cultura, né, é justamente isso, né? Agir pelo correto, nunca pelo conveniente. Conveniente é esse tipo de oferta, entendeu? Porque é mais conveniente eu ganhar $250 mil nessa situação aqui, Agora. mas é o que eu quero? É o que eu imagino pra minha vida? Não, cara, eu quero ser ator, eu quero fazer esse papel que eu criei aqui e tal. Né? Isso é você ser verdadeiro no seu propósito. Né? E isso invariavelmente dá certo. Sobre esse aspecto que você falou dos anos 80, dos filmes antigos, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre o resgate do design dos anos 80 em produções cinematográficas contemporâneas. Então eu comecei a observar principalmente a parte estética, visual, gráfica, que estava presente em muitas séries e filmes, Stranger Things, Star Wars, etc. Que é uma coisa que eu sou apaixonado, apesar de eu não ser dos anos 80, mas meus irmãos sim, e eles que me emberçaram ali nessa cultura. O que eu observo é que tem muitos filmes saindo
que são continuações ou remakes ou reboots de filmes dos anos 80. Tem algumas explicações, assim, para isso, né? Uma delas é porque nos anos 80, a juventude daquela época que assistia muito cinema, que via esses filmes, hoje já tem a idade ali de ser pais jovens, 30 e poucos anos, no máximo uns 40 e poucos, e eles têm a possibilidade de Mostrar pros filhos, talvez. exatamente, de mostrar pros filhos, ou então dele voltar Uma aquela nostalgia, né? nostalgia dos filmes e tal. Tem isso, tá? Então isso assim, em termos financeiros, é rentável você voltar com algum filme antigo, porque você sabe que vai dar certo, né? Só que eu percebo também que há uma certa falta de criatividade ali por conta desses bons personagens tipo Rock. Então, quando você vai fazer um filme que é um remake, é um reboot, você tem que mudar a mentalidade atual, né? Você tem que adaptar ele para a realidade do século XXI ali, para esses anos 2020, que tem uma linguagem própria, que tem, né, valores já ideológicos que são... Tem um filme que explica isso perfeitamente. A sétima arte da Brasil a tese do parasita pós-moderno. É isso que você está Eu descrevendo. não sei de onde que eu tirei essa ideia. Tava tão original, né? Achei que eu tinha pensado nisso, pô. Mas, Não, mas pessoal... eu sinto isso, eu detecto isso também. Eu acho que a gente só, brevemente lógico, aqui, muitas vezes a gente retorna para esses filmes dos anos 80, ou filmes mais antigos que eu gosto muito, é porque é de uma época em que a maré cultural padrão era que você podia se orgulhar de ser corajoso, se orgulhar de ser homem, se orgulhar de ser masculino, se orgulhar de ser pai. E a maré cultural, assim, mainstream aí, que hoje em dia... grandes estúdios, tudo, mas é o contrário. Você tem que se envergonhar de ser masculino, você tem que se envergonhar de ser forte. É masculinidade tóxica. Então, o que acontece? A gente volta para esses símbolos do passado, dos anos 80 para trás, porque a gente consegue acessar aquele valor de uma forma que não está poluída por uma agenda moderna do que está acontecendo agora. E por isso que eles são tão valiosos ainda. Por isso que quando lança um Top Gun faz sucesso. Isso. Belíssimo exemplo. Isso. Maravilhoso, pô. E é aquilo. É o cara que sacrifica, é o cara que tem amizade, que tá disposto a morrer pela equipe, né? E ninguém do exército tem um trauma ou fica alucinando Exatamente. em Cara, casa. Ninguém tem vergonha de ser, no caso americano, patriota. Os caras do exército são todos fortes e corajosos, sabe? Maravilha. E isso falta de fato. E eu acho que até isso está sendo atacado, né? E uma das coisas que... Outro dia eu vi uma foto do exército russo na neve treinando e tal, e o americano assim, recebendo os transexuais e tal, e mostrando o comparativo, né? O chinês ficando cada vez mais forte, mais masculino. Injeção de testosterona e tudo mais. Junto com o lado, né, comunista treinando o cara no rock balboa e o outro querendo ser tecnológico e inclusivo numa área que no final do dia é combate, Não é né? isso que conta, né? É aquela coisa, tipo assim, quando seu pai vai fazer cirurgia no cérebro, você quer o trans ou você quer o melhor? Sim. Né? Então Eles deviam assistir Rock Balboa, Rock que é Balboa. um americanaço ali, Sim, Filadélfia. Total. Exatamente. Mas a cultura que está sendo atacada é a americana, é o capitalismo, então tem todo um, né? E tem até todo um porquê, né, desse ataque, o né? guarda-chuva maior é, digamos assim, a figura do homem mesmo, né? Tipo, do Sim. patriarcado, vamos colocar, eles falam, né? Tipo, tudo que é masculino é ruim. Então, a figura do Rock, pra eles, é ruim. Porque o Rock é muito masculino, né? Ele se doa, igual o exemplo que você deu do Sylvester Stallone. E como é que a gente hoje é pouco masculino nisso? Quantas pessoas não abandonariam tudo no primeiro não? Tal coisa, eu quero escrever esse roteiro. Não. Tá bom, desisti, deixa eu fazer outra coisa. Total. Exato. Então, cadê o exemplo de alguém que persevera? Do Top Gun e aqui. é a desculpa de que, porque é tudo muito rápido. Não é tudo muito rápido. É você que desiste, pô. Exatamente. Entendeu? Não é que é tudo rápido. As coisas têm a mesma velocidade. É você que tá desistindo de tudo. Cara. Exatamente. Maravilha. Pessoal, eu tô aqui pra finalizar. Se você gostou desse conteúdo, desse Red Pill que a gente tava comentando sobre o rock, a franquia toda do rock, e essa questão da masculinidade e tudo mais, você tem muito mais com acesso a Brasil Paralelo. O link vai estar aqui
na descrição ou no QR Code. Lá você vai ter acesso aos 6 filmes do Rock, a um documentário especial sobre os 40 anos do Rock e a muito mais filmes, todo o streaming da Brasil Paralelo, os originais, ao acesso ao especial de Natal que a gente vai lançar e um dos nossos próximos lançamentos, que é o documentário da Nicarágua. Então assine, porque a Brasil Paralelo é isso, muito mais que streaming. Pessoal, pra encerrar, infelizmente, eu vou ter que encerrar o papo. A gente já bateu aqui mais de 1 hora. E eu queria aqui conversar... A gente tem o Fábio Gurgel aqui, uma lenda. Queria ficar aqui até 3 horas conversando com vocês. Mas a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Então, Paulinho, suas considerações finais, seu Red Pill sobre Rock. Caramba. A franquia Rock Balboa. Meu Red Pill sobre Rock... O que você quiser. Não, mas é bom. Eu diria que, apesar de ter uma sequência de filmes, uma das maiores sequências da história do cinema, certo? Com certeza. São poucos os filmes que tem tantos, assim, um atrás do outro, e que conta a história de um personagem que vai envolvendo os outros. Ele é um filme que é pra todos, que tem algo a dizer, principalmente no momento atual, e que eu provocaria as pessoas a assistirem com essa perspectiva de o que eu posso aplicar na minha vida, o que eu posso ver além dessa estética só de luta, que não se aplica, porque eu não sou boxeador, não sou lutador, mas como é que eu posso fazer um paralelo para eu ser uma pessoa melhor, né? Para eu continuar recebendo porrada e aguentando até o fim. Maravilha. André, seu Red Pill. Eu penso bem parecido, assim, mas o que destaca pra mim é quando eu vejo esses filmes, não é sobre boxe exatamente, né? E também não são os rivais do Rock ou especificamente as tramas dos filmes, mas é tão raro numa série de filmes, assim, você ver um personagem por tanto tempo, assim, passando situações tão diferentes, assim, você tá vendo aquela... Óbvio, personagem ficcional, mas quase como se fosse uma vida ali se desdobrando na sua frente, né? Até nos últimos que ele tem câncer, ele faz um tratamento, a esposa já morreu faz tempo e é tão legal quando você vê isso bem feito, porque te dá um vislumbre de uma experiência humana ali que é muito palpável, você conhece pessoas assim. E você vê essa sinceridade no Stallone, como ele carrega esse personagem por todos esses anos. Então, eu acho que é uma experiência imperdível e realmente básica de cinema, porque você consegue ver dessa maneira tão ampla, algo tão sincero. A cena do pedido de casamento, assim... É tão simples, tão sincera, né? E não é sobre boxe, é sobre isso, sobre os desafios da vida. E ver aquilo feito dessa maneira é realmente único. Então eu recomendo a todos que assistam e reassistam, porque realmente tem muito valor ali. Maravilha. Fábio Gurgel, por favor. Muito legal. Eu tenho uma história o Rock é da minha geração, né? Eu tinha... década de 80, eu tava começando a fazer luta e logo nesse momento eu lembro de um Natal onde meu pai, eu e meu irmão, a gente quebrava a casa inteira. Eu tenho um irmão mais velho, de 3 anos e meio mais velho que eu. E a gente quebrava a casa inteira, todo dia brigando, né? Ele falou, inspirado aí no Rock, eu vou dar um par de luva pra cada um. E é o seguinte, toda vez que vocês pensarem em brigar, vocês desçam aqui pro playground e se matem lá, não quero saber o que vocês vão fazer, mas não quebrem minha casa. E esse era um acordo que foi cumprido à risca. A gente descia invariavelmente para treinar e muito sem técnica ainda, só na raiva do Rock, né? A cada 3 socos que eu tomava eu dava um, que eu era muito menor. Mas foi uma fase muito importante, né? E de certa maneira inspirada por esses filmes. E como o André falou, o que me toca no Rock é porque eu fui vítima numa época onde o jiu-jitsu era muito mal falado. O jiu-jitsu sofria um preconceito, né? De que você era o pit boy, o jiu-jitsu brigava na rua. Tinha um estigma no lutador de jiu-jitsu que eu tive que lidar, né? Eu não tinha nada daquilo, eu não brigava na rua, eu entendia os benefícios que a luta traziam, né? Pra mim, para as pessoas que faziam jiu-jitsu comigo, e a minha academia nunca teve essa pegada de briga, muito pelo contrário, era você se superar e lutar os campeonatos com quem sabia também, mas eu tive que carregar um pouco desse estigma. E eu acho que o Rock desmistifica isso, né? Porque ele é um lutador, ele é um cara violento, de certa forma, né? Agressivo, e ao mesmo tempo ele tem um lado extremamente amoroso, quase infantil,
né? Do relacionamento dele com a namorada e depois com a mulher e tal. Ele é um cara extremamente carinhoso com todo mundo, né? A relação dele com o treinador. Então, acho que o Rocky desmistifica essa coisa do lutador ser violento, que Perfeito. não tem nada mais errado do que isso. É muito pelo contrário. O lutador é o corajoso, o lutador é o cara... E tudo isso está muito ligado àquela via que a gente comentou mais cedo, de generosidade, de gentileza, que tá tudo na estrada da coragem, nunca na estrada da covardia, onde você vê as pessoas, não gosto de luta, mas são os caras mais malvados e desonestos, né? Perfeito. Tá cheio aí do amor venceu, né? A gente tá ouvindo isso bastante nos dias de hoje. Tem uma frase do Jordan Peterson, muito obrigado, Fábio. Tem uma frase do Jordan Peterson que ele diz que você acha que um homem violento, um homem forte é capaz de um mal, você não sabe o que é capaz um homem covarde, né? Um homem fraco. Não, e ele fala que você deveria realmente ser, que o homem, ele deveria ser capaz de ser violento. Sim. Porque só esse, na verdade, pode ter Você só pode ser admirado por não ser violento se você tem capacidade de. Perfeito. E não faz, né? Eu acho que é um pouco Escolhe isso que a não luta te Maravilha. traz, né? Perfeito. Pessoal, eu acho que o meu Red Pill, digamos assim, é duas coisas. Primeiro, que de fato o Rock, ele tem um poder de cinema, né? Um cinema consolador. Você tem uma consolação, você tá triste, você tá meio em bad vibes, assim, você assiste e fala, caralho, tem esperança, o mundo é bom, sabe? Você sorri de novo e vamos pra cima. E a outra coisa, de fato, também é sobre a figura masculina, né? Como é que o Rock, ele pode... E até mesmo estendendo até pra figura do Creed, né? No cinema de hoje, essa figura de bicho, você pode ser forte, você pode ser violento no bom sentido, ser homem de fato, né? E mesmo assim ser bom, ser generoso, ser gentil, né? Acolhedor. E o Rock traz, e falta esse exemplo pra gente, né? Quantas pessoas aí estão buscando um caminho fácil, estão buscando atalhos, e a gente acha que esse é o exemplo do masculino, né? Do malandro, sei lá o quê, ou da pessoa violenta que ataca pelas costas. Então acho que fica essa mensagem do filme. Queria muito agradecer vocês, Paulinho, nosso diretor de arte, André, nosso diretor de fotografia, e Fábio Gugel, a lenda do jiu-jitsu aí. Foi um prazer recebê-lo aqui de verdade. Pessoal, esse foi o Red Pill sobre a franquia do Rock. Pra assistir a franquia, né, todos os 6 filmes, além do documentário de homenagem aos 40 anos de Rock, assine a Brasil Paralelo. Vai ter o link aqui do QR Code, o link na descrição. Você vai ter acesso a isso e a muito mais filmes, análises também. A gente tem análise com um dos nossos especialistas falando sobre vários e vários filmes. Inclusive o André faz análises belíssimas dentro da nossa plataforma. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu! De 26 a 31 de dezembro, começa a Maratona Rocky Balboa. Want to ring the bell? Para estar entre os primeiros, você não pode jogar a toalha. Um verdadeiro maratonista é capaz de começar sua maratona pela TV, continuar no celular e terminar no computador. Esteja ele de férias no apartamento ou numa montanha deserta, sem sinal de internet. Dentre todos os filmes que nossa equipe de curadoria poderia escolher para lançar nesse fim de ano, os clássicos da franquia Rocky foram escolhidos. Do not let those numbers drive you crazy. Ele chegou na Brasil Paralelo com uma diferença entre todos os lugares em que o lutador já passou. Acompanhado de uma análise feita por um especialista, um episódio do Red Pill Podcast e um documentário inédito, com bastidores e a história dos filmes, comentado pelo próprio Sylvester Stallone. Faça como Rock e venha para Brasil Paralelo participar da nossa maratona. He's very good, Snuff. Quem assistir a todos os filmes da franquia de 26 a 31 de dezembro vai concorrer a um kit exclusivo. Participar é muito simples. Basta tocar no link deste vídeo, escolher o seu plano e apertar o play sem medo em Rock. Depois disso, está dada a largada na Maratona Rocky Balboa. E como não queremos que ninguém fique para trás, vamos liberar todo o nosso conteúdo para você. São 30 dias de acesso aos conteúdos que só estão disponíveis em nosso melhor plano, o Acesso Total, que conta com mais de 90 cursos e formações junto de professores de alto nível de confiança e conhecimento. Ou seja,
quando o ano começar, você terá 30 dias para ter uma voz mais potente e confiante no curso Oratória à Prova de Conflito, com Giovanna Mel. Uma vida de estudos organizada no curso Introdução à Vida Intelectual, com Bruno Magalhães. Dominar seus vícios e compulsões, com Bruno Lamoga. E muito mais. Toque no link e participe. Nós estamos te esperando. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.